Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Pronto, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês, falar um pouquinho primeiro da Fundação Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é um educador baiano, ele teve uma carreira muito destacada na educação brasileira. Ele, na década de 20, teve com Dewey nos Estados Unidos. Ele pensou a educação de uma forma muito particular. O Dewey é um filósofo pragmático americano. Ele aprende com Dewey fundamentos da escola progressiva, traz para o Brasil e culmina na década de 50, construindo na Bahia uma escola parque. É uma escola que atua no contraturno do turno convencional, que ocorre em escolas classe. O Anísio Teixeira pegou o modelo americano, que é conhecido como sistema Platum, de turnos e contraturnos, sendo que os contraturnos são sempre complementares ao que se passa nas escolas classe, integrando a educação, né, com dezenas de habilidades. Entre elas, a questão do pensamento científico, pensamento artístico, a prática de artes, a prática de... Hoje não é tão comum, mas na época, na década de 50, era comum as chamadas... toda a parte de artesanato, marcenaria, alfaiataria, isso era muito comum na década de 50. Na Escola Parque de Salvador você encontra isso, inclusive. Mas a ideia era fazer uma educação integral, uma escola capaz de identificar todo tipo de habilidade, todo tipo de capacidade, de todos, na sua particularidade, na sua individualidade. Esse modelo de educação, infelizmente, não avançou. É um modelo de escola... Você teve reedições disso depois, com Darcy Ribeiro, em São Paulo, com a Marta Suplicy. Alguém já ouviu falar do CIACS, do Brizola, ou do CELS, da Marta Suplicy. Tudo isso foram tentativas anisianas de recuperar a integralidade da educação em um único equipamento. Tá? Mas não aconteceu assim. A melhor forma é você ter uma escola destacada, uma escola parque, fazendo contraturno de escolas classe. É isso que acontece aqui, olha. Eu coloquei essa imagem. Isso aqui é a Casa Anísio Teixeira, lá em Caetité. Essa casa, ela funciona como uma espécie de escola-parque para o Sistema Municipal de Escolas Classe. Ou seja, os alunos, durante o período da manhã, têm as suas aulas convencionais nas escolas classe, tá? Vocês vão entender porque eu estou contando essa história toda, tá? Você vai ver que vai ter uma hora que a gente vai chegar na Logos, mas é importante vocês entenderem por que a Fundação acolheu a iniciativa Logos. Qual é a perspectiva pedagógica e institucional que está por trás desse acolhimento, tá? Então, veja, o que é que acontece? Os alunos, no primeiro turno, eles têm aula nas escolas classe, aulas mais convencionais, aulas de conteúdo mais convencional. Afinal de contas, existem parâmetros curriculares nacionais, a gente tem que atender uma série de... E no contraturno, na parte da tarde, depende se ela estuda pela manhã ou à tarde, ela vem para a Casa Anísio Teixeira. Aqui na Casa Anísio Teixeira, você tem todo um conteúdo complementar ligado à arte, ligado à educação musical, por exemplo. A gente tem aqui um núcleo do Léo Gibá atuando conosco, que é uma iniciativa da Bahia destacada no Brasil inteiro. A gente tem aula de música, aula de arte, contação de história. Nós temos toda a parte de curso de economia digital. A gente tem uma série de iniciativas bem interessantes na casa. E funciona com uma série de atividades culturais, lúdicas, esportivas, de lazer, para complementar a educação e conseguir a educação integral. Veja que eu falei a palavrinha ciência, e aí que a Logos entra. A gente entendeu que essa iniciativa ela poderia compor, dentro dessa perspectiva anisiana, tá? Pode ser um componente de uma escola-parque. Bem-vindos à iniciativa Logos, é uma espécie de escola-parque, tá? Que tenta complementar, faz uma complementação, né, da educação convencional, possibilitando o acesso à ciência, a lidar com o pensamento científico. Montagem de problema, construção de hipótese, como é que testa, revisão bibliográfica. O Anísio Teixeira defendia muito essa perspectiva. Ele dizia que a ciência não podia acontecer só na universidade, que pouquíssimos brasileiros chegam à universidade. Logo,
pouquíssimos brasileiros teriam acesso ao pensamento crítico, científico, enfim. Então, ele defendia que a ciência viesse o quanto antes, o mais rápido possível, na forma da educação integral para a educação primária, como ele chamava à época. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva aynesiana e a aderência da iniciativa Logos casou com essa perspectiva do Anísio Teixeira. Tá? Tem muita coisa, gente, aí do Anísio Teixeira publicada. Quem tiver interesse, curiosidade, nós hoje participamos de uma cátedra bem interessante. Semana que vem eu vou estar em Caetité fazendo o lançamento nacional da cátedra junto com a Unesco. A gente participa da cátedra Cidades que Educam e Transformam. Olha como já mudou. A educação integral hoje não é só a escola que faz, é a cidade que tem que educar. A perspectiva se ampliou muito. Hoje são as cidades educadoras. Na Europa, você tem essa perspectiva que nada mais é do que você articular todo equipamento público ou não público, mas que dialogue com a cultura e com o conhecimento e pega todos os equipamentos, arquivos públicos, quadras de esporte, piscinas olímpicas, museus, enfim, todo tipo de equipamento que você tenha e integrá-los ao currículo das escolas e fazer a cidade educar. A escola não pode segregar aluno de tua vida prática, de sua realidade. A cidade é que educa. Veja, a perspectiva não é fácil, é desafiador, sobretudo para as nossas cidades no Brasil. Mas Caetité, porque tem uma casa Anísio Teixeira, a gente vai conseguir fazer uma experiência bem interessante com essa cátedra da Unesco. Aí, veja, vamos lá, só para a gente continuar. Maria Dulce, Júlia e Pimenta tiveram experiência e me procuraram, todos fascinados, né? Uma experiência que tiveram com produção de texto científico, pesquisa, ainda no ensino médio. Né? Existem iniciativas nos Estados Unidos, existem iniciativas na Europa, que fazem ciência, sim, no ensino médio. É bem interessante. Maria Dulce relatou aí um artigo que ela fez sobre futebol, que é bacana. E é uma iniciativa de Harvard, por exemplo. Outras universidades, Cambridge, Oxford, todas, no mundo inteiro, têm iniciativas semelhantes a Logos. E é um coletivo de jovens autogestado, eles fazem a gestão, ou seja, eles aprendem a lidar com a organização social do conhecimento, eles aprendem a lidar com essa discussão entre pares, né? E os mentores também fazem parte dessa construção coletiva. É um coletivo que se autodetermina, faz a sua autogestão e buscando juntos, todos juntos, fazer ciência, entender melhor, afinal de contas, o que é isso, o que é ciência. A gente passou por um período de negacionismo absurdo. É evidente que é um grande sintoma social de uma falha imensa nos sistemas de educação do mundo inteiro. O analfabetismo científico, mesmo nos Estados Unidos, ele é imenso, é impressionante. E é um paradoxo, porque a gente convive com conquistas da ciência todo santo dia. A gente está aqui agora fazendo isso, gente. Né? Então, veja, os satélites, tudo. Os anestésicos, os antibióticos. A gente vive imerso em ciência e ainda assim a ciência dá demonstrações de sua potência todo santo dia, né? Em automóveis, aviões, todas as formas, e ainda assim um ceticismo completamente nihilista, completamente desarrazoado, ainda conseguiu ocupar tanto espaço em nossa sociedade, nosso imaginário, em nossas mentes, o que é um absurdo. Então, uma iniciativa dessa, e com a força, com a espontaneidade com que surgiu, e vale ouro isso em educação, espontaneidade, curiosidade, é o combustível, isso vale ouro. Você ter essa... tem sido maravilhoso acolher a Logos na Fundação de Teixeira. Tem uma aderência total, perspectiva aynesiana, tá? O papel da Fundação e a iniciativa Logos, que vem reproduzindo. A ideia é formar multiplicadores, é que não pare por aqui. Lá adiante, quando Maria Dulce, quando Júlia, quando todos forem tomar contas das suas vidas, a gente espera deixar a Logos, que a Logos continue. Chegue gente nova, se interesse, mantenha. A Fundação também vai, enquanto a Fundação
existia, ela já tem mais de 22 anos, deve existir por muito mais tempo, entendeu? É um programa, vamos colocar assim, prioritário para a Fundação. Tá? A iniciativa é bem bacana, eu faço uma introdução à ciência, né, bem interessante, a gente faz umas aulas de metodologia usando literatura, usando Sherlock Holmes, usando o Edgar Allan Poe, a gente pega exemplos do Darwin, a gente pega exemplos do Einstein, do Newton, da descoberta de Netuno. Eu separei, né, da história da ciência alguns episódios que são muito marcantes, que mostram como a ciência funciona. As últimas aulas, a gente estudou o Thomas Kuhn, rapidamente, a estrutura das evoluções científicas, que é um texto sofisticadíssimo de sociologia da ciência, mas, para minha surpresa, não foi difícil. Todo mundo entendeu a incomensurabilidade dos paradigmas, o que é ciência extraordinária, ciência normal. Veja que com tranquilidade dá para você fazer. Né? Tem um período da ciência normal que ele é cumulativo, mas, de repente, existe um não cumulativo, que esse sim é revolucionário, é esse que muda o paradigma e a forma de pensar. E, para minha surpresa, foi muito bem recebido. Né? E a ideia é essa, entender melhor a ciência, entender melhor como a ciência funciona, como ela é aplicada, por que o pensamento científico ele é tão potente, nos dá coisas na tecnologia, e porque ele também não pode ser dogmatizado. Né? A ciência também não pode virar um problema. A ciência é um só tempo, é uma construção extremamente rigorosa, mas impermanente. Né? Pode parecer paradoxal, mas não é. É exatamente isso. Então, vejam, é uma alegria imensa a gente estar com a iniciativa Logos, tá? Eu tenho dado minha contribuição, mas quem faz a iniciativa Logos acontecer, tem que ser assim, são vocês. É um trabalho de investigação, de descoberta coletiva, conjunta, tá? Eu vou estar sempre contribuindo. Minha vida profissional não é simples, entendeu? Eu tomo conta eu trabalho numa empresa de energia, nós temos 10 usinas em 5 estados brasileiros, eu fico, às vezes, rodando aí o país, mas sempre dando atenção e prioridade, tanto para os mentorandos quanto para a iniciativa, tá? Eu acho que eu já falei demais, mas é só para dizer que continuamos acolhendo vocês e vamos fazer ciência, gente. Vamos fazer ciência, vamos entender a ciência, vamos combater o negacionismo, vamos tentar. E é fundamental para a democracia, tá? Só para fechar. É também é dessa forma que a gente constrói consciência crítica, que a gente se politiza, né? Por incrível que pareça, uma das consequências da formação em ciência é essa criticidade, que é fundamental para que a gente não deixe nunca, né, os totalitarismos, os fascismos de plantão ocuparem espaços com suas estratégias dogmáticas, entendeu? A gente vê isso aí, já viu isso acontecer ao longo da história por diversas vezes. Tá? Tem um ceticismo, talvez na próxima aula, aí para as meninas, vai ser sobre ceticismo, a importância de duvidar. Foi até minha tese de doutorado foi sobre isso. Né? A tese diz mais ou menos o seguinte, que dúvidas articuladas são muito mais poderosas do que certezas desarticuladas, entendeu? Mas aí é só um pouquinho de calma para a gente... Mas vamos falar de ceticismo, que eu acho que é um exercício bacana. Né? Então, gente, é isso. Que bom estar com vocês de novo. Deixar aqui um grande abraço para todos, para mentores, mentorandos. É uma alegria estar fazendo parte desse movimento com vocês. Tá? Maria Dulce falou aí, a gente adora chamar essas nossas aulas de interação, são interações, a gente prefere chamar de interação. A gente quer deslocar um pouco o lugar do professor, tirar um pouco essa carga de autoridade prévia e tal, de alguma forma existe, é evidente, mas a gente tem que hoje meus filhos me educaram bastante, e vai ser sempre assim, porque a informação, hoje ela está começando a correr de baixo para cima, é impressionante. Né? Esse aqui é um exemplo nosso, é um exemplo disso, de como esse movimento se estruturou de espontaneidade, com forte base tecnológica, evidente, não é? A gente faz tudo isso aqui de forma integrada, mas temos que trazer a ciência
a educação básica, tem que trazer a ciência para o pensamento. É possível, dá para fazer, entendeu? Nesse, como um componente, tá? De contraturno, de educação integral, de escola-classe, na perspectiva nisiana. É mais ou menos isso, tá? Em termos um pouquinho mais técnicos, tá? Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Falei demais, gente? Não, tá no tempo certo, fique tranquilo. Mas exatamente isso, fala perfeita. E para contribuir para essa noção que você acabou de falar, né? De óbvio que essa hierarquia entre quem está ensinando e quem está aprendendo existe, mas que a gente na Iniciativa Logos tenta meio que assim, meio que desmantelar essa noção que